o que essa igreja de Cristo tem feito com o que Deus tem trazido, né? O Carlos falou aqui do louvor, o que Deus coloca nas mãos deles, eles buscam fazer com excelência. Ontem tiveram aqui os jovens, e a gente é suspeito para falar de jovens, porque a gente é fã deles, e o que eles fizeram ontem aqui, Deus surpreendeu, foi maravilhoso. A gente vê o que os casais, a gente vai fazer um encontro de casais. Se você está aqui, não fez, faça a inscrição, porque a gente vê o esmero, o cuidado, não é o Alan, o pastor ou a Tamara, mas que cada membro, cada um que está aqui faz as coisas como se fosse para Deus. Isso tem sido muito bom, primeiro para cada um de nós, porque a gente aprende a importância da gente fazer, como a palavra diz, não é para A, para B, para C, para a igreja, é para o reino. E você vê quando as pessoas vêm, celebram, saem diferentes, isso é uma bênção de Deus. Então, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Em segundo lugar, antes de orar e falar da palavra, né, a palavra aqui varia um pouco, às vezes ela é um pouco mais batista, às vezes é um pouco mais pentecostal, às vezes é um pouco presbiteriano, tem de tudo. Isso é a igreja brasileira, ela está aqui, né? Glória a Deus por isso. Então hoje, eu brinquei, né? Eu transpiro muito, estava com a minha toalhinha lá, falei, hoje tá gravando, né? E pega a toalha. Então, mas isso é uma bênção. Então, para já entrar na palavra, e eu vou pedir a Deus, e tudo aqui é baseado na palavra, e a palavra do Senhor, ela fala que quando Jesus falava, e quando alguém vem trazer algo que Jesus falava, isso é uma semente, e às vezes essa semente ela cai no nosso coração, e por várias razões ela é roubada, às vezes por uma seta do inimigo, às vezes por uma preocupação externa, às vezes por um medo que vem depois. Mas hoje a minha oração é que seja como aquela palavra que Jesus também fala, que ela caia no coração e ela multiplica por 30, 60 e até 100 vezes. Então que em primeiro lugar você saia impactado com essa palavra, em nome de Jesus, semeada no seu coração, da Bíblia, do Senhor, e ela multiplique. E mais do que isso, que ela transborde, que você saia daqui com uma palavra sua de Deus, para você levar para outra pessoa, porque isso é o Evangelho. É a hora que a gente sai, e o Espírito Santo traz na nossa mente, e a gente leva para fora. Então, em nome de Jesus, a gente está numa série, a série Reviver. E hoje, antes de ler o texto, vou explicar para vocês o que eu vou falar. Vou falar com vocês sobre a força da vida. A força da vida. Qual é a força dessa vida que tem? A vida. E quando a gente lê a palavra, tem uma dicotomia, uma ambiguidade, uma contradição, porque a palavra ela vem dizer para a gente, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Então, o crente entende o que é o mundo jaz no maligno, mas quem às vezes está começando a vir na igreja, é um linguajar bíblico, textual, mas às vezes que não faz muito sentido. O que é o mundo jaz no maligno? O mundo é a sociedade, são as coisas extra-igreja, são as nossas atividades cotidianas, as pessoas que ainda não fazem parte. Então esse mundo externo à igreja, a igreja de Cristo, diz que ele jaz, né, que ele descansa no maligno, no inimigo, no capeta, no diabo. Então o mundo já fala que quando a gente não está com Jesus lá fora, as coisas jazem, elas descansam. Não é que o mundo ele se incomoda, né? Ele está vivendo algo turbulento, algo sofrido, mas que aquilo incomoda. Ele jaz, ele descansa tranquilamente nas coisas que não são de Deus. E a palavra vem falar isso. Em contrapartida, né, se existe essa pulsão de morte, vamos dizer assim, a palavra do Senhor vem em João 14,6 dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vivemos o nosso dia a dia nessa luta entre bem e mal, entre vida e morte. E a gente hoje vai entender com base na palavra de Deus a força da vida. O que é isso? E a gente vai entender que a força da vida vai muito além
do que lá fora, do que as coisas seculares, as coisas do mundo têm para nos oferecer. Então a gente vai ler o texto, Lucas capítulo 7, de 11 até 17. Lucas capítulo 7, de 11 até 17. Se o João colocar aqui, nós vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz. E aí o pessoal fica com saudade. Eu leio um e vocês leem outro com força. Está aqui, tá? Por favor. Então eu começo e depois vocês leem. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Uma grande multidão o seguiu. Vocês? Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele os pastores com a harpa, e disse: Jovem, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Vocês? Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: O profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Amém. E para terminar, essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Então, quando a gente lê esse texto, a gente entende que houve um milagre ali naquele momento. Mas ele vai ensinar alguma coisa para a gente em relação a essa contradição cotidiana que nós vivemos entre mal e bem, vida e morte, essa luta, essa batalha natural que nós temos. Mas quando a gente fala em força da vida, a gente começa entendendo, logo no versículo 11, né, que a força da vida ela vai além do lugar. A força da vida ela vai além do lugar. Naim, naquele momento, Naim era um vilarejo pequeno, próximo dos grandes centros, mas com muito poucas pessoas comparado. Então Naim, ele era um lugar, naquele momento, um lugar de choro, um lugar de tristeza, um lugar onde a morte tinha invadido. Tanto que fala que as pessoas estavam juntas, a multidão estava junta, então estava aquela família, provavelmente conhecida por ser um lugar pequeno, e ela estava ali, naquele lugar, vinha aquele sentimento de morte, choro. Mas em contrapartida, Naim era um lugar, Naim era citado só essa vez na Bíblia. Naim ele era considerado um lugar de tranquilidade, um lugar de sossego. A própria tradução da palavra Naim muitas vezes vai direcionar a essa questão, né? A questão de tranquilidade, de sossego. E a gente vê que quando o texto fala que numerosas pessoas estavam juntas, numerosa multidão estavam juntas ali, um lugar pequeno, uma cidade pequena, todos se conhecem, né? Todos estão perto como a igreja é. A igreja de Cristo, ela é enorme, mas as igrejas, pontualmente, elas têm ali a sua membresia, né? Mas naquele momento onde existia a morte, Jesus fez com que houvesse a mudança, aquele milagre que Jesus fez ali, naquele lugar, onde havia choro, mas que na verdade ele era um lugar de tranquilidade, de paz. Jesus trouxe a vida naquele lugar de volta, e trouxe a alegria de volta. Então a força da vida, ela vai além do lugar. Então se naquele lugar tinha choro, tinha tristeza, tinha lamentação, quando Jesus chegou e fez aquele milagre, ele restituiu aquela cidade de tranquilidade, de amizade, de proximidade, a alegria. Então a força da vida, e Jesus trouxe ali a vida, ela vai além do lugar. E a gente vai ler no texto, quando a gente vai ler no versículo 12, no versículo 12 a gente vai ver que a força da vida ela vai além dos costumes. No versículo 12 fala que eles estavam passando pelo portão. Quando Jesus chegou, eles estavam ali no portão. Então, a força da vida vai além do costume. Por quê? Porque o costume dos enterros era de ser fora da cidade. Por quê? Por várias razões, entre elas razões de saúde. Então a pessoa que morria, ela era enterrada fora da cidade. Quando tinha um enterro, o costume era que as pessoas passassem pelo portão para enterrar
fora da cidade o falecido, aquela pessoa amada que estava indo embora. Em contrapartida, também o portão das cidades naquela época, onde davam segurança para as cidades, o costume que tinham era de haver encontros nos portões. Os portões serviam para encontros de negócios, para encontros de conversas. Os portões serviam para que as pessoas se reunissem também. Mas naquele momento, onde aquela cidade passava por uma questão de morte, uma questão onde o caixão passava ali pelo portão para o enterro, Jesus chegou ali, Jesus fez um milagre, e Ele restituiu a celebração naquele lugar, a celebração de um encontro de pessoas. Então Ele trocou aquela dificuldade, aquela passagem pelo portão, o costume de enterrar fora, pelo costume da celebração. Então Jesus, Ele traz vida. A força da vida vai além dos costumes e dos hábitos. E Jesus, quando chegou naquele lugar, Ele trouxe a celebração de volta. A morte tinha levado isso, e eles voltaram ali, como a gente leu o texto, a ter a celebração, a se alegrarem. Então a força da vida, ela vai além do lugar, ela vai além dos costumes. No próprio versículo 12, ele vai falar para a gente que a pessoa que estava ali era uma viúva. Então a força da vida, ela vai além da condição que nós temos. Então ela não importa o lugar onde nós estamos, não importa os nossos costumes, os nossos hábitos. Jesus, quando chega, a força de Jesus, a força da vida, ela vai além também das condições que nós estamos, né? Então a gente fica pensando, primeiro no lugar onde nós estamos, e está faltando alegria. Onde está faltando alegria? Na nossa casa, no nosso trabalho, que já se tornou cotidiano, né? Aonde está faltando celebração, né? Os portões que a gente passa, né? E aí eu queria chamar a atenção, falando ainda nessa aplicação da celebração, quando a gente passa de portões, o portão da igreja é um portão que muitas vezes a gente entra e aí a gente tem a celebração, mas às vezes a gente sai e a celebração termina. Não falando só da questão de evangelismo, mas muitas vezes a questão do nosso contato pessoal como família, muitas vezes como uma questão da nossa alegria. Parece que a igreja nos deixa alegre, mas às vezes quando a gente sai, a gente perde essa alegria, essa consolação que a igreja traz. Então, hoje eu gostaria que Deus agisse, você pensasse na importância de quando a gente passa pelo portão da igreja, a gente levar conosco aquela vida que a gente recebe aqui dentro, aquela celebração que a gente tem aqui dentro, que ela se expanda para fora, não só na questão do evangelismo, não só na questão de falar, mas na questão de nós sermos bons pais, bons maridos, bons servos, não só aqui, mas lá fora também, né? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo quando a gente faz isso lá fora. Na igreja muitas vezes a gente passa, vê uma sujeira, a gente limpa, vê alguma coisa, a gente arruma, mas lá fora, às vezes nem na nossa casa, às vezes a gente faz. Então, quanto é importante a gente ultrapassar esse portão da igreja. Então, a força da vida vai além do lugar, vai além dos costumes, dos hábitos, e vai além das condições. Essa mulher era uma viúva. Ela era uma viúva. E naquele momento, antes do milagre de Jesus, além de viúva, ela tinha perdido um filho único. Você perder um filho, se você tiver 10, não só sabe quem passa, mas a gente pode imaginar a dor. Agora, um filho único de alguém viúvo é um peso maior e jovem, né? Contra a natureza da vida. Então ela estava numa condição ali extremamente, já era vulnerável como viúva, e agora ela tinha perdido aquele filho. Mas quando Jesus chegou ali naquele lugar, com essa questão de morte, a força da vida que Jesus traz, Ele restituiu àquela mulher a condição de mãe. Ela deixou de ser uma viúva enlutada e ela voltou a ser mãe. Então Jesus, independente da condição, Ele traz vida e Ele traz consolo. E aí hoje a gente tem que pensar na nossa vida, a condição que nós estamos passando, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida relacional.
consolo que às vezes Jesus quer trazer, independente da condição que a gente esteja. Naquele momento Jesus fez ela voltar a ter a condição de mãe. Então a força da vida vai muito além de todas essas condições que para a gente muitas vezes nos causam medo, nos causam temor. Então a força da vida, ela é muito superior. E a gente vai ler no versículo 14, continuando o texto, que a força da vida, ela vai além da religiosidade. Diz que Jesus chegou e tinha um caixão, e as pessoas estavam carregando o caixão. A religiosidade, a tradição, a lei, em Números 14, fala que quem tocasse em um morto se tornava impuro. E aí você vai ter algumas condições para que a pessoa que eventualmente tocasse naquele morto, ela teria que fazer para que fosse tratada em Deus essa impureza, né? Então em Números ela vai trazer, Números 14, essa tradição, essa lei, essa religiosidade. Mas Jesus, ele chegou para quebrar os paradigmas, e aí ele vai naquele momento tocar. Algumas traduções, o texto fala que ele toca o morto, né? Então Jesus vem quebrar o paradigma de que tocar o morto se tornava impureza. Jesus, ele vem trazer naquele momento, ele traz a vida, ele traz liberdade. Ele sai da religiosidade, ele sai da tradição, ele sai daquela situação onde você tinha todo um procedimento, todo um trâmite, toda uma lei. Você tinha que segurar o caixão, não podia tocar no morto. Ele vinha para fazer o milagre, trazer vida. Ele toca ali naquela pessoa, naquele morto, quebrando esse estigma de religiosidade. E ele liberta as pessoas daquela prisão, daquela necessidade de seguir. Então Jesus e a força da vida vai além também da religiosidade e das tradições. E naquele momento específico ele vai trazer liberdade. Então a vida de Jesus, ela nos traz liberdade, né? Então quantas coisas hoje a gente não precisa que Jesus toque e traga liberdade para a gente mesmo, e tem muitas coisas, né? A gente não precisa nem falar numa liberdade física, a nossa liberdade é a gente com a gente mesmo, a liberdade às vezes a gente falar um pouco mal da pessoa que está do lado, falar um pouco mal do chefe, falar um pouco mal do irmão, da irmã, às vezes do pai, da mãe, do filho, da filha, ou murmurar, reclamar. Às vezes são prisões que estão na Bíblia e que não é vantagem de uma ou outra pessoa. Todos nós, seres humanos, temos, por mais que a gente luta e busca se santificar, é a primeira distração que vem, e a gente vai murmurar, vai fazer uma confissão negativa, vai de repente fazer uma fofoca. Então Jesus traz liberdade, e infelizmente muitas ou praticamente todas as coisas que são do inimigo, ele vem revestido de algo que dá um certo prazer, né? Às vezes a gente reclama, parece que a gente está aliviando. Às vezes a gente fala mal de uma pessoa, aquilo parece que vai alastrando, mas não, Jesus é muito maior do que isso. E Jesus, ele nos dá liberdade. Então a vida que Jesus nos traz, ela vem nos trazer liberdade. Versículo 14, continuando, ele vai mostrar que a vida vai além, a força da vida, ela vai além dos métodos. Nós sistematizamos coisas, criamos métodos, criamos formas para as coisas acontecerem. E Jesus, naquele momento, olha que interessante, Jesus, nesses 7 versículos que a gente leu, né, nem pegando o contexto, só ele falou 2 palavras. E o interessante é que ninguém pediu nada para Jesus. Diz que ele se compadeceu intimamente, e essa é uma oração que eu faço, peço para que você faça também, porque ligado à maior parte dos milagres e das curas, vai falar que Jesus se compadeceu intimamente. Então, como eu peço para Deus ter essa compaixão e sentir no meu coração a dor que a pessoa sente, para que quando eu orar, ser uma oração que eu falo: Senhor, ajuda aquela pessoa. Às vezes a gente nem ora, e às vezes quando a gente ora mecanicamente. Mas às vezes, ontem por exemplo, a gente foi orar por uma mulher que estava na UTI, e a gente orou, mas o irmão dela estava com a gente. A dor que aquele irmão estava sentindo, ninguém estava sentindo. E isso é sobrenatural. Jesus tinha, mas ele era Deus.
mas a gente tem que buscar. Mas ninguém pediu nada, ninguém falou nada. E quando a gente fala na força da vida, e que ela vai além dos métodos, a gente cria métodos para que as coisas aconteçam, a gente cria métodos para que Deus haja. A gente tem que estar na igreja, a gente tem que estar na vigília, a gente tem que jejuar. Tudo isso é fundamental, importante e indispensável. Mas Jesus pode fazer um milagre e te fazer uma visitação, você dirigindo o seu carro, você no meio de uma feira, de um supermercado, você sem pedir nada, porque Efésios 3:20 fala que Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então às vezes a gente cria métodos, e esses métodos nos limitam, e limitam a ação de Deus na nossa vida, e Ele vai muito além disso. A força da vida vai muito além dos métodos que a gente coloca. Ninguém pediu nada. Jesus curou pessoas pedindo, gritando, chorando, de longe, mas aquele chegou e falou 2 palavras: não chores, levante-se. Ninguém tinha pedido nada. Então não há métodos. Então às vezes nós colocamos métodos no nosso dia a dia, métodos ou requisitos para liberar perdão, né? Em relação a essa parte, pensa um pouco em cada um de nós, na aplicação no nosso coração, como a gente cria métodos para liberar perdão. Eu vou perdoar se ele vier, eu vou perdoar, mas eu não vou querer falar mais. Eu perdoe, esquece do si, depois deixa Deus agir, porque o sobrenatural é liberar o perdão. O resto, Deus, eu não quero liberar perdão, eu não gosto dessa pessoa, eu estou triste com essa pessoa, eu estou magoado com essa pessoa roubou meus negócios, roubou meu dinheiro, roubou meu namorado, minha namorada, roubou minha alegria, minha felicidade, meu ministério. Libera e segue, porque Jesus, o ir tem poder. O ir com Jesus, Ele faz milagres, e isso é a palavra do Senhor que nos fala. O sexto, e antes da gente entrar no final na aplicação geral, ainda no texto, no versículo 15, vai falar que a força da vida, ela vai além do tempo. A força da vida, ela vai além do tempo. Então ela vai além do lugar. Não importa onde a gente esteja, a nossa condição, ela vai além dos nossos costumes. Não importa os costumes que nós tenhamos, ela vai além das nossas condições. Às vezes a gente está para baixo, triste, ela vai além das nossas condições. A força da vida sobrenatural vai além da religiosidade, ela vai além dos métodos que nós criamos, e ela vai além do tempo. E quando a gente fala que ela vai além do tempo, é muito interessante, porque no versículo 15 vai falar que as pessoas falaram: grande profeta se revelou entre nós. Mas se a gente volta ali e se imagina naquele lugar, naquele enterro, com aquelas pessoas, com aquela tristeza, nesse momento que estava acontecendo ali, fazia aproximadamente, de uma forma resumida, 400 anos de silêncio profético. Faziam 400 anos que o último livro, o livro de Malaquias, tinha sido escrito, até chegar Jesus, né? Escrito é modo de falar, né? Que tinha sido revelado, até chegar Jesus. 400 anos, não havia profecia, era um período intertestamentário, não acontecia nada, as pessoas estavam lá chorando, não se tinha um milagre. Qual era a expectativa de que acontecesse alguma coisa? Qual era a possibilidade de que alguma coisa acontecesse? 400 anos. Então a força da vida vai muito além do próprio tempo. E Jesus chegou ali, e depois de 400 anos ele já havia feito outros milagres, mas quando ele fez esse milagre, foi o primeiro milagre, ele teve mais 2 de ressurreição que ele fez, e esse foi um dos maiores milagres. Então aquelas pessoas não tinham expectativa, 400 anos de silêncio, 400 anos sem imaginar, então elas não tinham a esperança, e Jesus chegou ali, independente do tempo, e superou as expectativas, né? Então o que eu quero falar com você em relação a essa força da vida, que vai além também do tempo, o que é que na nossa vida nós já perdemos as expectativas, perdemos as esperanças, né? Às vezes o marido foi embora, às vezes a vida financeira está caótica, às vezes o filho não está mais na igreja,
não está nem no mundo, mas não tem disposição de vir na igreja. Às vezes, os nossos relacionamentos eram tão bons, deixaram de ser, e já faz tanto tempo. Às vezes um casamento que era legal e foi esfriando, e a gente perde até a esperança. E a palavra fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque isso vai nos gerar fé e a convicção de trazer à existência aquilo que não existe. Então hoje, se há alguma coisa no seu coração, alguma expectativa que você já deixou de lado, de repente você já orou um dia e não ora mais, talvez hoje seja o dia de você retomar isso e colocar em oração. Então, partindo ali da conclusão, já agora falando do versículo 15, 16 e 17, para que a gente possa orar. Ali naquele momento único, um único momento, e quando a gente fala de reviver a força da vida, porque a força da vida vai além de tantas circunstâncias externas, a gente vai olhar e a gente vai ver que em um único momento, Jesus fez 3 milagres gigantescos. 3 milagres gigantescos. 2 pontuais e um que serviu como sinal para que a palavra dele fosse divulgada. Primeiro, no versículo 15, ele fez um milagre físico. Aquele jovem reviveu, ressuscitou, voltou à vida. E isso é um fato. E isso acontece até os dias de hoje, quando a gente busca Jesus, como a palavra fala. Então ele reviveu fisicamente, houve um milagre físico, seja ele qual for, Jesus pode fazer. Segundo milagre extraordinário que ele fez, foi um milagre na alma, na emoção. Aquela mãe que já era viúva, tinha perdido, uma tragédia. Perder um jovem já é uma tragédia. Perder um jovem que é o seu filho é uma tragédia maior ainda. Você ser viúva, perder um jovem que é seu filho e é seu único filho, olha, é algo inimaginável. Então Jesus, ele fez um milagre no coração daquela mãe, que a gente não pode, por mais que a gente tente imaginar, a alegria, a consolação, a paz, a celebração, a gente não pode imaginar o que trouxe para aquela mãe. Foi um milagre gigantesco. E o último milagre foi um milagre espiritual. E aí sim, além desses 2 milagres pontuais, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que a palavra ela se completa sempre. E tudo que acontece tem um propósito. E o propósito sempre é engrandecer o nome de Deus. Palavras da moda, propósito, processo. Resume, é exaltar o nome de Deus. Deus, você pode ter um emprego, você nem crente precisa ser, você pode ser extremamente bem sucedido, mas se você não glorificar o nome de Deus, não vai adiantar nada o que você está fazendo, porque o propósito da nossa vida como seres humanos, por isso que é em primeiro lugar aceitar Jesus e a partir daí buscar revelar a glória de Deus através da nossa vida. E naquele momento, esse milagre que ele fez, tinham 2 multidões, a multidão da vida que vinha com Jesus e a multidão da morte que vinha com a mulher. Essas 2 multidões, independente dessa dicotomia, elas se espalharam, expandiram e falaram: eis aqui um grande profeta que há tempos não se viu. E aquilo não ficou só neles, vai para toda a Judéia e o nome de Jesus vai ser engrandecido. Então hoje, né, nós podemos passar por isso que aconteceu ali, porque a palavra fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então hoje a gente vai fazer uma oração aqui, entendendo que às vezes Jesus fala pouco, mas ele resolve. Jesus falou 2 palavras, ele falou para a mulher: não chores. Para alguém que estava na condição dela, com a perda que ela teve, soa até um pouco sem sentido, não chores. Ela poderia retrucar de diversas maneiras. Como é que uma pessoa naquela situação não iria chorar? Então às vezes a palavra nem faz muito sentido, e às vezes a luta que você está passando não vai, como é que eu vou melhorar? E Jesus hoje, eu tenho convicção de Deus, se não para todos, para algumas pessoas, Jesus está falando: não chores. Por mais que isso não faça sentido na sua cabeça, de repente você está com dificuldade
de ver alguém que você está com saudade há muito tempo, e isso tem te doído. Não chores, não chores. E aí Jesus fala a segunda palavra: levante-se. E aí hoje, eu quero com você, de uma maneira bíblica, profética, porque a profecia de Deus, ela é um dom e ela pode ser transmitida, nós cremos nisso, mas a palavra de Deus é viva e ela é profecia para nós. Então, tomando posse dessa palavra como um ato profético, a gente vai daqui a pouco ir para orar em pé. Quando a gente falar levante-se, independente de você ter algo para colocar na mão de Deus ou não, todos nós vamos se levantar, recebendo isso como algo que foi naquele momento. Jesus chegou e falou: não chores e levante-se. Então, se tem algo na sua vida que está morrendo, se tem algo que a força do mundo vem sucumbindo, se você tem, seja o que for, de tantas aplicações que a gente colocou aqui, algum vício, alguma perda, alguma necessidade de se libertar, algo que o tempo apagou, não sei. Então hoje nós vamos, de uma forma bíblica e profética, nos levantarmos para que a gente possa orar e receber um toque espiritual de Jesus. Amém? Então, duas coisas, e eu tenho convicção que essa palavra era para ser pregada hoje, e se Deus te trouxe aqui em nome de Jesus, você pode receber isso que Ele está colocando. Então, a primeira coisa que Ele fala para você no seu coração, e para mim também: não chores. E a segunda, Ele fala: levante-se. Então vamos levantar todo mundo para fazer uma oração. E entenda que não é o Alan, é Jesus falando: agora é você e Deus. Esquece quem está do lado, esquece tudo, esquece qualquer coisa, e só recebe no seu espírito isso que é a palavra de Deus, que ela é uma espada afiada para ir além dos nossos ossos, que ela vai no nosso espírito. Recebe esta palavra como se fosse Deus. Não chore e levante-se. E agora você levantando, que seja como foi com aquele jovem que estava morto. Então, se tem algo que você considera como morto, que hoje, em nome de Jesus, levante-se. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e oramos neste momento a respeito especificamente de coisas nas nossas vidas, e cada um pontualmente vai levar no seu altar, Deus, coisas que nós precisamos reviver, algo que a gente esqueceu, algo que a gente tem enterrado, algo que a gente já se conformou, algo que a gente não acredita mais. Levanta, Deus, levanta, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Levanta, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que hoje saiam daqui, Senhor, como naquele momento que houve nessa passagem que nós temos, milagres físicos, Pai. Se as pessoas têm passado por dificuldades físicas, de doenças ou de dores, em nome de Jesus, que se levante signifique a cura física. Pai, se as pessoas aqui, Pai, têm passado por lutas emocionais, lutas da alma, Pai, em nome de Jesus, que se levante, Senhor, em nome de Jesus, seja essa cura, Deus, essa liberdade, Pai. Tire em nome de Jesus essa pulsão de morte e traga, Senhor, vida em nome de Jesus, Senhor. Também a gente pede para que no Espírito, Pai, tudo que o Senhor vai fazer aqui como sinais, seja para engrandecer o Seu nome, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Eu vou fazer, pode sentar, eu vou fazer mais uma oração. Presta atenção no que eu vou falar. O que nós temos visto, e eu creio